Vamos ver aqui quando peitos destruíram o anime do Lian Time Nest. Olha, eu acho muito difícil um peito destruir um anime. Só pra quem não gosta de peito. Aí quem não gosta de peito, aí eu acho que dá pra entender. Mas eu gosto de peito. Você gosta de peito? Comenta aqui nos comentários se você gosta de peito. Bora lá. Geralmente as pessoas deixam de assistir algum anime porque a animação dele piorou, porque a história ficou ruim, porque o personagem que elas mais gostavam morreu, mas com Fire Force a parada foi diferente. Ninguém parou de assistir Fire Force porque tinha peito. As pessoas que tinham problema com isso nem começaram a assistir Fire Force. E assim, no mangá, o ecchi é um quadro só. No anime, na primeira temporada, eles dão uma estendida. Eles realmente dão uma enroladinha. E isso, o problema não é o peito. Pra mim, eu gosto de peito. Pra mim não é problema. O problema não foi o ecchi da Tamaki. Tamaki é o nome dela, né? O problema é que no anime, isso atrapalha muito o ritmo. A piada é estendida mais do que deveria. Isso torna toda a situação mais chata de acompanhar o episódio e tal. Atrapalha pelo ritmo. Não é o ecchi, não é o peito. Quer dizer, pra você pode ser, mas aí eu discordo. A obra não é pra você, vá pra outra obra. Normal, tranquilo. Mais no que, olhando de um ponto de vista tipo, da execução, eu acho que é muito mais como aquilo foi aplicado no anime, adaptado. No mangá, um quadro. Um quadro, dois quadros. Passa rápido, entendeu? A galera deixou de assistir o anime por causa de peitos. Pois é, e essa polêmica cresceu ao ponto de aparecer até mesmo no próprio mangá de Fire Force. Ao invés do autor responder isso em redes sociais, em entrevistas, ele meteu o louco e usou de metalinguagem para responder isso dentro da própria história. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Não foi a polêmica do anime que gerou isso no mangá. Até onde eu sei, eu posso estar enganado, talvez o Lian me mogue ao vivo com fatos e feitos. Mas não, a piada da Tamaki sempre foi essa. A piada dela é que ela tem o ecchi não intencional. E aí isso destrói a vida dela, né? Vira um drama na vida dela. E quando o anime saiu, não tinha. Tipo, ele não fez no anime. As pessoas não reclamaram no anime para então ele responder no mangá. Entendeu? Até onde eu sei, esse sempre foi parte da personagem. Porque para ele se responder isso, ele precisaria responder o público japonês quando o anime saiu em... O anime saiu em 2019 e o mangá estava em publicação Força de Incêndio desde 2015. Em 2019, o que estava acontecendo em 2019 em Fire Force? Em 2019, e foi até 2022, né? Em 2019, Fire Force já tinha coberto aquela parte no mangá. Então não tem como ele ter esperado o anime para sair um anime, sair nos episódios do anime e então ele argumentar. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu posso estar enganado. Pode ter uma timeline onde isso é possível. Então vamos ver. E para explicar essa Terei mogado ao vivo, só porque eu parei o vídeo e falei um monte de coisa. doideira para vocês, primeiro eu preciso falar da palavra ecchi. Ecchi é como os japoneses pronunciam a letra H, e essa palavra é usada para se referir a coisas e cenas eróticas. E em Fire Force nós temos uma personagem chamada Tamaki, e quase sempre que ela aparece rola uma cena de ecchi extremamente exagerada. Se você já viu alguém reclamando de ecchi em Fire Force, quase de certeza essa pessoa viu alguma cena da Tamaki. Só que quem vê anime há mais tempo sabe que uns anos atrás reclamar de ecchi não era tão comum. Porque era pré-2020 e não tinha um monte de gente chata na comunidade. A maior parte dos animes populares da década passada tinham A maior parte dos animes, ponto. alguns em níveis bem maiores que os de Fire Force, por sinal. Fire Force seria considerado bem leve naquela época, mas só alguns anos depois as coisas parecem ter mudado bastante. O anime estreou em 2019, e por mais estranho que isso pareça, de 2015 para 2019 o mercado de animes mudou completamente. Para começar, nessa época surgiu a saturação dos animes ecchi, porque sim, tem animes que o maior foco deles é isso. Hoje Quando é a Maki bombado, a Hibana, ninguém falava nada, mané. Existem vários fatores para esse tipo de coisa, tanto fatores legítimos quanto fatores merda. Mas você sabe muito bem que as pessoas não estão reclamando por causa de um princípio. Elas estão reclamando porque é algo que incomoda elas. Não, o argumento não vem de
existe essa característica e eu fiz uma análise sobre essa característica e estou argumentando sobre ela. O argumento é, eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Isso se manifesta em, vou reclamar de um e não de outro. Por mais que existam diferenças entre os dois, né? No final a sexualização que é boa pra mim, eu gosto. A que não é, eu reclamo. Hoje em dia já não tem mais tanto, mas naquela época, cara, era tanto anime ecchi saindo por temporada que encheu o saco. Fire Force não é um anime ecchi, ele só tem esse elemento, mas Gente, Soul Eater também tem ete pra caramba, tá? Ainda mais no início lá com a Blair. mesmo assim eu acho que Blair. ele foi afetado por isso. É tipo os isekais hoje em dia, né? Eles também são animes saturados, às vezes até sai um anime bom que tem esse elemento, mas como ele já tá saturado, o pessoal olha feio. Mas claro que esse não é o motivo principal. Pra mim, o que realmente causou essa mudança foi a popularização dos animes entre o público geral. Desde 2016, anime deixou de Crunchyroll, caramba, na Netflix. ser uma coisa nichada. 2020 explodiu mais ainda. E muitos outros grupos começaram a consumir isso também. Não só anime, né? Super-heróis, mangá, jogos, tudo que era exclusivo da galera nerd começou a ser consumido por mais pessoas nos últimos 10, 5 anos. E um dos motivos disso ter acontecido é que quem consumia essas coisas quando era criança continuou consumindo depois de adulto. Uma geração inteira de adultos nerds se formou, e com a popularização da internet, o entusiasmo dessa geração pôde ser visto por bem mais pessoas, o que por consequência fez a geração de agora crescer em um mundo onde ver anime não é tão diferente de ver série ou filme. É claro que hoje em dia ainda tem gente que vai te zoar por ver anime, mas tipo, é num número ridicularmente menor do que era no passado. E como muita gente começou a ver anime, né, mais pessoas ainda começaram a ver porque tudo que é popular atrai a atenção. E nisso as empresas se aproveitaram disso e investiram nessa área também. Foi aí que a Crunchyroll se popularizou e a Netflix começou a trazer animes também. E por mais que anime só tenha estourado mesmo na pandemia de 2020, em 2018 tudo isso já estava muito bem estabelecido. E com tanta gente nova consumindo anime, era inevitável que um choque de culturas acontecesse, o que fez muitas pessoas rejeitarem certos elementos dos animes, como por exemplo o exagero característico dessas animações, mas em especial o ecchi, que já vai num negócio muito mais polêmico. Foi aqui que o termo ecchi desnecessário se popularizou, se referindo... que termo maldito, mano. Que termo maldito. Termo maldito. Por que é desnecessário? Vamos lá, vamos argumentar essa parada. KKKK antigamente que era bom. O Nico SHI com propósito era o de Seikon no Quasar. Faz sentido nos poderes e é importante para criar atenção com o Quasar do ouro KKKK, que é com certeza o vilão mais inteligente dos animes. Seikono Quasar é um dos animes já feitos. Cara, esse argumento do ecchi desnecessário é uma das paradas mais prepotentes que existem. Mesmo que a pessoa não tenha a intenção de ser prepotente. Porque é o seguinte, ela está... que assim, tudo fica implícito, tipo, na minha opinião não era necessário isso. Ok, tranquilo. Mas a gente sabe como é que funciona a discussão na internet, né? A discussão na internet não está no... Pô, gente, na minha opinião, acho que esse sítio aqui ficou meio exagerado, fiquei meio desconfortável, acho que eu não vou acompanhar a obra. Se alguém falasse isso, tirando algum idiota que ia xingar, acho que todo mundo normal ia falar, pô, cara, entendo, beleza. Segue a vida. Assim como você vai ver uma obra e fala, pô, cara, sei lá, essa ação não foi pra mim, não curti muito. Ah, essa comédia não foi muito minha praia. Por exemplo, Gran Blue. Eu fui assistir os primeiros episódios, não achei graça na comédia. Não foi pra mim. Não falei que é ruim, horrível. Só não foi minha praia. Talvez um dia no futuro, quem sabe, né? Só que as discussões na internet não são assim. A gente sabe muito bem como é que as discussões são. Ou seja, é a pessoa falando que aquilo ali é objetivamente errado, que aquela obra é ruim por ter aquilo, e que quem gosta daquilo é tão ruim quanto o autor daquela obra que é um pervertido degenerado. A gente sabe muito bem que a discussão tende para essa direção na maior parte das vezes. E por que isso, quem discute dessa forma, acaba demonstrando uma prepotência, mesmo que ele não perceba, né? Essas pessoas normalmente não vão ter muita noção dessas paradas, mas por que isso acontece? Porque você tá na primeira camada, né? Se a gente parar pra pensar, já na primeira camada você tá falando: eu sei o que é melhor. Não só para a história, ou seja, eu sei mais do que o autor, mas eu também sei o que é melhor para você. Você tem que consumir o que eu acho que é necessário. O que eu acho que é desnecessário é uma merda. E você não deveria consumir isso. Essa obra não deveria existir. Esse autor não deveria escrever assim. E esse tal é o grande problema da discussão, né? Então,
as discussões em volta do termo et desnecessário sempre tendem a essa direção, que é uma direção muito perigosa, muito negativa, muito arrogante, muito prepotente, muito ignorante. Então, quem é você para dizer o que é algo desnecessário em uma obra? Né? Novamente, se você está sendo respeitoso, falando, pô, na minha opinião, achei que foi demais, cara, não curti muito não. Suave, é a vida. Eu também acho que o ecchi no anime de Fire Force é estendido além do recomendado, vamos dizer assim, né? Em questão de ritmo, em questão de composição de cena e tudo mais. Eu acho. Você já viu alguém me xingando por causa disso? Não. Me xingam por outros motivos, mas por esse motivo não. Por quê? Porque em nenhum momento eu tô massacrando a obra e eu tô falando, pô, o problema comigo nem é o ecchi, é como que ele é encaixado aqui na história, acaba tendo tempo demais, tem que e tal, atrapalha o outro ritmo do episódio. Esse tipo de coisa. Então acho que no final sempre vai ter essa questão de como você transmite a mensagem. Só que a gente sabe que boa parte das pessoas que acabam tendo esse tipo de reação visceral no Twitter pra xingar e tal, essa pessoa tá sim querendo dizer que isso não deveria ter na obra, porque isso atrapalha a obra. Só que por que atrapalha a obra? Ah, porque é sexualização. E por que sexualização de uma ficção é algo que não deveria existir? Você pode não gostar, mas vai agradar outra pessoa. E você quer dizer então que se alguém se agrada com isso, essa pessoa é uma pessoa pior por causa disso? Quem que é você para jogar que essa pessoa é pior? Não, mas é porque é sexualização e tudo mais. Não, agora você vai querer, supondo que o argumento seja verdade, né? Que na verdade você não deve nem engajar nesse tipo de ambiente, né? Argumentativo, porque isso é um argumento maldoso, né? De má fé. Mas supondo que o argumento seja verdade, você ainda entra numa situação de, beleza, e esse Dark Romance que você lê aí, hein? E essa menina que foi sequestrada, e o cara tá abusando dela, e ela tá se apaixonando por ele, mas o cara, no fundo, tem um bom coração, mas ele machuca ela. E esse Dark Romance que você tá lendo, hein? Isso aí não é meio criminoso, não? Isso aí não tá romantizando o abuso, não? Isso aí não tá, né, incentivando, né, mulheres a se exporem a um perigo onde elas podem ser abusadas de alguma forma, não? Isso aí não tá passando pano para homens abusivos, machistas, misóginos, não? Entendeu? Então, ativou algum neurônio do Narras muito específico? Não, é porque quem está acostumado a discutir na internet já viu esse tipo de situação 1001 vezes. Qualquer um que é engajado com esses discursos online já encontrou essas coisas. Né? Então, quando você começa a querer julgar a ficção do amiguinho, o seu telhado é de vidro. Alguma coisa que você gosta e não vê problema, outra pessoa não vai gostar e vai ver muito problema. Aí você fala, não, mas o meu não tem problema, essa pessoa aí que é idiota. E por que ela não pode achar o mesmo de você? Enfim, aí você vai aprofundando na discussão, ela nunca vai dar em nada, porque a pessoa não está fazendo um argumento lógico, ela está fazendo um argumento emocional. Igual eu falei, não é que ela quer acabar com as coisas ruins na ficção. Ela quer acabar com as coisas que ela não gosta. Entendeu? Então, o argumento de ecchi desnecessário, quando é feito na maldade, vamos dizer assim, né? Leva a tudo isso, mesmo que a pessoa não perceba. Valeu, Index, tamo junto. Valeu pelo apoio aí. Por isso que eu não gosto desse tipo de fala na internet. Porque normalmente leva sempre esse caminho. Raras foram as vezes que eu vi alguém usando esse termo e essa pessoa estava engajando de forma honesta com a discussão e não dessa forma maldosa que a gente está comentando. Então você vai ter a camada do quem é você para dizer o que é melhor ou não para a obra, para o autor. Quer dizer, a segunda camada quer dizer então que ficção não pode ter coisas estranhas. Tem outra camada de não, então quer dizer então que quem consome ficção efetivamente está querendo replicar o que está escrito na ficção ou apoia alguma coisa que está escrita na ficção e por aí vai, né? Você vai entrando na camada, esse argumento vai mostrando como que a pessoa ela não racionalizou sobre aquilo. Ela só está tendo a primeira reação visceral dela no Twitter, que é uma rede social feita para você falar suas primeiras reações, é uma merda, exatamente por causa disso. Então, o ecchi desnecessário é um termo que tem que ser, na minha opinião, expurgado da comunidade. Mas não é para chegar para a pessoa, alguém falar,
hate desnecessário e você já sai xingando a pessoa. Não, não seja um babuíno na internet, né, pô? Pelo amor de Deus. Você, né, você tá querendo conversar sobre isso, fala, pô, cara, olha, acho que não é bem assim por causa de XYZ. É importante, né? Talvez a obra não seja pra você, tá tudo bem, mas isso não significa nada, né? A obra vai ter suas qualidades, etc e tal. Tem gente que vai curtir essas coisas, a ficção tá aí pra isso, né? Gente, terror, sanguinolência, por que que a sexualização, o hate desnecessário é mais moralmente terrível do que uma série que mostra a pessoa sendo esquartejada? Porra, ah, o gore, né, e o erótico fazem parte das fixações humanas. E a arte está aí também para demonstrar essas coisas, tanto das formas mais elegantes e complexas e profundas possíveis, quanto a parte mais trash. Filme trash de pornô chanchada e filme trash de terror, esqueci o nome, aqueles filmes lá de... Não é Slicer, não, esqueci o nome. Né, que sai matando todo mundo. Eles existem porque existe um prazer em consumir... Slasher, isso, obrigado. Existe um prazer em consumir essas coisas exageradas onde atos extremos não possuem consequências na vida real. E as pessoas estão parando de entender isso. E o prazer de ver de forma moderada, vamos dizer assim, né? Que obviamente consumir qualquer coisa em excesso não é bom. Não que você vai virar, pô, você viu muito slasher, vai sair matando todo mundo. Não. Mas é o tipo de coisa que, né, é bom você dar uma variada, relaxar, ver outras coisas diferentes. E ter um balanço em geral em tudo na vida, né? Mas as pessoas estão perdendo a noção, o bom senso e o pensamento da possibilidade de ter o prazer de você que tá puto, com vontade de passar com seu carro na frente em cima dos não, outros meu no brother. trânsito. Tem que xingar que nem um babuíno sim. Os FDP zoam o cara por causa dos anime a vida toda. Aí o negocio vira mainstream e esses vermes querem cagar regra. Eles que são os novato, eles têm que ficar bem quietinhos. Se você acha que a pessoa não tá engajando em boa fé, aí você faz o que você quiser. Eu não sou pai de ninguém do chat. Mas eu tô falando pra você, no mínimo, olhar a pessoa e falar, pô, essa pessoa aqui tá conversando na moral. Ela não tá sendo escrota. Vou conversar na moral com ela. Ah, essa pessoa tá sendo escrota? Aí você faz o que você quiser. Tá? Porra, não vou ficar policiando ninguém na internet. Mas as pessoas estão esquecendo, tipo, sabe quando você tá no carro, você tem vontade de, cara, eu queria ter um tanque de guerra pra passar por cima de todo mundo aqui, pô, você matar um monte de gente. Mas você não pensa nisso. Por quê? Porque é um pensamento de extravasar, né? De exagerar, de soltar aquela raiva. Um slasher vai ser a mesma coisa. Você imaginar, caraca, pô, imagina eu com a Arém, com 100 mulheres, todas elas fazendo coisas comigo e tal. Cara, isso não vai acontecer. Mas você pode extravasar com isso também. É normal a gente buscar extremos que não vão acontecer na vida real. E se você ficar reprimindo isso, você vai virar uma anomalia de Twitter, pô. Que no final acaba escondido por trás das cortinas, sendo o pior tipo de gente que tem. Consumindo coisa que realmente não deveria estar consumindo. É o que mais acontece por aí. Os falsos moralistas, né? Indo às cenas eróticas que aconteciam só pro prazer do público-alvo masculino, mas que não tinham nenhuma função narrativa além disso. Tipo, aparece uma bunda na sua tela e é isso, sabe? Não tem nenhum motivo por trás, é só pra mostrar mesmo. Mas mercadologicamente tem, né? Aumenta o nível de engajamento da galera. Tipo, eu boto nos meus vídeos no YouTube, tem uns vídeos que tem alguns... Tipo, aparece alguma brincadeira de peito, tal. Tá assim o engajamento, aparece um peito, uma bunda, faz assim, ó, tu... Caralho, mano, não tem como. Isso aí também é técnica, pô. As pessoas já reclamavam disso antes, mas eram minoria. De 2016 pra trás, por exemplo, ninguém imaginaria que a cena da menina invisível em Boku no Hero ia causar algum tipo de polêmica igual aconteceu quando ela apareceu no anime. A menina invisível em Boku no Hero tem vários problemas. Ela é muito mal escrita, mal trabalhada, mal aproveitada, etc, etc, etc. A cena dela é meio meme também. Ela é ruim. A cena é ruim por outros motivos, não por ela estar pelada. Toda a lógica dela tá pelada é pior ainda, porque ela poderia ter a roupa que é feita com o corpo dela e fica invisível também, né? Ela tá pelada ali, é só tosco. É tosco.
Tosco. É mal escrita, mal pensado dentro da lógica de todo o resto da obra. Por quê? Porque aí o ecchi tá acima, né? Pro autor, ele quis fazer essa piada, botar essa brincadeira, botar a menina pelada lá. Eu achei tosco. Eu não gostei. Sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Knock Boston. E continuei lendo. É isso. Isso virou polêmica do caramba porque são pessoas que não saem de casa, são pessoas que não têm relações sociais saudáveis, são pessoas que estão extremamente fixadas em pautas de discussão online que não fazem nenhum efeito na vida real, enquanto as pautas reais que elas poderiam levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, elas não fazem porque elas são hipócritas, porque elas querem o conforto de casa para se sentir os guerreiros do teclado, né? Keyboard Warriors. Então, é isso, tipo, e quem dá atenção para esse tipo de coisa, infelizmente parte da mídia, né? É só perda de tempo, porque no final não dá em nada, porque não é um problema real. Não é um problema real. Você prefere reclamar disso do que, sei lá, levar uma marmita na igreja, tá ligado? Essas pessoas não têm moral nenhuma. Então Fire Force lançou bem quando essa discussão de ecchi em anime estava no seu estágio mais delicado e polêmico. E como Atsushi Okubo, o autor de Fire Force, não poderia imaginar isso na época que ele desenhou o mangá, ele acabou fazendo uma das personagens principais da obra ser um ecchi ambulante. Mas isso nunca foi um problema no Japão, tá? Isso é tudo problema no Ocidente. Quer dizer, você vai ter uma minoria no Japão que vai ser esse problema também. Mas isso é coisa do Ocidente, tá? Você não encontra essas discussões nem 5% da proporção que tem aqui no Ocidente. Um tipo de maldição que faz com que elas... E uma proporção de Twitter, tá? Ou seja, você no Japão não encontra nem 5% da discussão que você encontra apenas no Twitter aqui. Porque quando você sai das redes sociais super engajadas, ninguém liga. Sempre acaba em alguma situação erótica, não importa o contexto. Então, tipo, a menina tá andando na rua, ela tropeça e por consequência toda a roupa dela sai voando e ela cai de bunda na cara de alguém. Pode parecer que eu exagerei agora, mas no anime tem cena até pior que essa. Só que essas cenas nunca me incomodaram porque além delas serem bem rápidas, né, elas não ocupam muito tempo do episódio, todas elas são levadas pra comédia. Não é um negócio feito pra ser sexy, sabe? É um negócio feito pra você rir do quão absurdo é aquilo. A Tamaki é basicamente uma paródia ambulante. O autor usa ela pra brincar com os clichês do ecchi. E por mais que eu não veja tanta graça em maioria das cenas dela, né, só algumas em específico que são tão exageradas que são boas, uma coisa que eu acho muito engraçada é que os... Essa direita é muito boa, cara. É muito idiota, cara. O da direita aqui é muito tosco, cara. Não tem como, olha essa porra. Ah, mano, é muito bom, é muito bom. Ai, ai. Os próprios personagens dentro da obra ficam de saco cheio desse negócio da Tamaki, sabe? Isso daí eu acho muito bom. Só que isso realmente é um humor bem japonês, né? Tanto que a Tamaki aqui no ocidente não é tão gostável assim, mas lá no Japão ela é extremamente popular. Tanto que ela foi criada para ser uma personagem secundária ali de outro esquadrão, mas ela acabou entrando no time principal porque além dela ter ficado muito popular, o autor de Fairy Tail, em uma entrevista com o autor de Fire Force, pediu para colocar a Tamaki no grupo principal porque ele gostava dela. Mas de todo jeito, né, a única cena da Tamaki que realmente me incomodou ao ponto de eu achar ruim foi uma que aconteceu no episódio 9 da primeira temporada. Essa cena inclusive foi o estopim de toda a polêmica em volta do anime, porque até aquele ponto tinha algumas reclamações, mas nada de muito grave. Mas quando chegou no episódio 9, o que era só um isqueiro virou um incêndio, porque realmente a cena que acontece é muito zoada. Você tá no meio de uma luta foda, e aí o autor para tudo pra poder fazer uma cena de ecchi com a Tamaki, que não só corta sua empolgação com a luta, como também acontece em um momento muito errado, sabe? A Tamaki chorando, fragilizada, machucada, e vem uma cena ecchi, sabe? Realmente não combina de jeito nenhum. Se o anime inteiro tivesse cenas assim, aí realmente não... Não lembro da cena pra poder argumentar. Mas existe um termo chamado exploitation, né? São essas obras que vai ter sangue, mulher sexy e no meio das bagunças da vida. E tá tudo bem também. E tá tudo bem você não gostar. Tinha muito como defender, mas literalmente só tem no episódio 9, depois disso não se repete nunca mais. Mas eu não me lembro não, a ponto de reclamar assim, eu não lembro não. Ele tá exagerando? É a percepção dele também, né, mas... Nenhum ecchi do anime de Fire Force me incomodou fora do que eu falei, o ritmo aqui e tal. Eu acho que ali pode ter ficado meio... alguma coisa desconfortável. Mas
eu não busco obras apenas pra ficar confortável, sabe? Eu quero ter uma experiência completa. Aí tá, vai ter a menina gostosa lá chorando. Pô, tá bom, ué. Ali eu vou julgar se aquilo tá bem escrito ou não. Aí pode não ter sido bem escrito. Mas em conceito, assim, pô, no Battle Hentai vai ter um monte de menina gostosa chorando no meio de pancadaria, porra, sangue pra lá, caralho. A menina vai dar um. Ai, meu Deus, me ajuda, senpai. E aí vai dar um peitão, um bundão. É isso aí, pô. Vamos que vamos. Da Tamaki no meio das batalhas, mas todas elas vão ter um contexto muito melhor e não vão quebrar a tensão e o sentimento da cena igual essa que eu falei. Então, tipo, eu não acho justo julgar o anime inteiro, o mangá inteiro, com base em uma única cena que acontece logo no começo da história. Só que o Okubo, cara, ele foi muito doido, porque ele obviamente viu toda essa polêmica em volta da personagem e ao invés de deixar quieto, ele respondeu a galera dentro do mangá. Mas viu a polêmica do Ocidente, respondeu a galera do Ocidente no mangá? Me prove. Pra falar disso, não tem jeito, eu vou ter que comentar de spoilers do mangá de Fire Force. Mas eu vou evitar de falar todos os pontos mais importantes, tá? Vai ter spoiler, mas os maiores não vai ter. Mas enfim, no mundo de Fire Force acontece um negócio lá e os pensamentos das pessoas conseguem ganhar forma na realidade. Eu já tô nessa e a parte. representação dos pensamentos eróticos da humanidade é a Tamaki. E essa é a explicação daquela maldição erótica que ela tem. E na batalha final que a Tamaki tem no mangá, o oponente que ela enfrenta... Aqui é o spoiler, mas a gente tem um oponente que ela enfrenta antes que não sabe lidar com a sexualidade dela e é por isso que ela vence, né? O cara é um purista do Twitter. Ah, não, mulher gostosa me dá medo. E aí ela ganha dele, né? É a representação dos pensamentos puritanos e moralistas da sociedade. Ou seja, um cara que rejeita toda e qualquer exposição então ele tá falando bem do final da obra, né? Porque a gente tem uma... Antes do final da obra, na metade da segunda temporada, a gente fala sobre a maldição dela, de ter o et e tal. Eu achei que ele tá falando disso, mas ele não tá falando disso. Ele tá falando realmente do final da obra. Aí sim, ok, dá pra ele ter trabalhado esse tipo de coisa. Aí é verdade. Sexualidade. A batalha dos dois era pra decidir literalmente se o et deveria ou não continuar existindo. E o doido é que no meio dessa batalha tem um monte de gente assistindo e as pessoas começam a julgar a Tamaki. Sempre que rola alguma cena de et, ao invés de ser tratado como uma piada igual em todo o resto do mangá, é tratado como algo sério, como uma ação deplorável, como se a Tamaki estivesse ali objetificando o corpo dela. Em resumo, parece que o autor leu o Twitter e pegou os comentários do pessoal e colocou aqui, mano. Parece exatamente isso. E meu amigo, dá pra ver como o Okubo odiava essa galera. Porque ele representou o pessoal do Twitter como... Na verdade, todo o Japão odeia essa galera. Você pode ver em várias obras, né? Se pegar até o Shinoko. O Shinoko trabalha muito isso. De como a sociedade... Porque assim, a sociedade japonesa, mais do que outras, todas têm isso, mas a sociedade japonesa, ela é muito baseada no seu eu externo, que é o que você fala... que você acha que é socialmente aceitável, e o seu eu interno, que é o que você realmente pensa. Tem termos para isso, em japonês, da cultura deles, especificamente e tal. Isso acontece em todo lugar, né? A gente usa as máscaras sociais. Persona 5, inclusive, o tema inteiro dele é esse. Persona 5, todo mundo é um canalha. Os professores são canalhas, os alunos são fofoqueiros canalhas, os pais são canalhas, todo mundo é canalha. Por quê? Porque todo mundo finge uma coisa, mas na verdade é podre por dentro. E tá todo mundo julgando uns aos outros, sendo que eles são incrivelmente piores. Mas mesmo assim eles julgam. E aí você vê as fofocas lá e tal. E é muito engraçado que quando você... Um cara num dia tá te chamando aquele cara é um merda, nossa, ele é um lixo, sei que ela é uma puta. E aí acontece alguma coisinha básica que muda a percepção social. E aí a mesma pessoa que ontem tava te xingando dessa forma, tá tipo, nossa, eu gosto tanto dele, caraca, ele é muito legal, nossa, ela é tão bonita, ela é um exemplo de pessoa. Aí você fica tipo, nossa, vocês são um lixo, seus merdas. E isso é um fenômeno que acontece em toda a sociedade, mas no Japão acontece muito, tá? Você procurar vídeos de, sabe aqueles TikToks? Tipo, diferenças do Japão que eu nunca me adaptei, que as meninas falam. Elas falam, nossa, eu achava que brasileiro era falso até conhecer japonesas. É verdade. É verdade. Japonesas e japoneses estão em outro nível. Então... Todas elas falam, não, é nível assim, dela tá tipo, tudo bom, sei que, tudo super legal na sua frente, e aí no momento que você vira, ela fala pra outra pessoa, começa a te descascar e tenta te fuder do trabalho, sabe? É nesse nível. Então você vai ter isso em Persona, você vai ter isso em Shinoko, vai ter muita questão de rede social, da idol, né, que ela pode ter um namorado ou não, sei que, ou
do filme que a personagem faz. E aí na rede social, nossa, ela já era, que lixo ela, muito feia, não, ela tá vendendo o corpo dela pra ganhar papel, só pode. Sei que, nossa, que puta. Parará. Rede social, mano. Mesma coisa, que vai mostrando essa podridão, né? E isso vai ter em toda a sociedade, né? Mas no Japão você tem algumas camadinhas extras devido a algumas questões culturais deles. Salve Narras, culpa sua, eu comecei a ler Bleach e agora todos os meus banhos são acompanhados de Shadow Bushing em defesa de Bleach. Muito obrigado. Valeu, Eminem Caminhoneiro, tamo junto. Isso aí, mais um pra Cubologia, porra. Vamos! Mas... então... Você vai ter Shimoneta também, que fala é um mundo contra os puritanos. Né? Quer dizer, é um mundo... Né, a personagem está lutando contra os puritanos, ela usa uma calcinha na cabeça. Que é sobre isso, da anti-censura, né? Então, realmente, mano... Por mais que exista parte do público japonês que é muito menor do que o do ocidental, que não gosta dessas coisas, a área criativa japonesa é totalmente a favor dessas coisas. E a gente tem um vídeo muito legal que a gente assistiu do Gnose Games falando sobre a origem do ecchi no Japão. E a gente fez o react, já está disponível para membros e depois vai sair para todo mundo. Quando você está vendo esse vídeo, estiver vendo esse vídeo, provavelmente está disponível. Vale muito a pena assistir, porque a gente vai a fundo nesses elementos, né? No caso, o Satoru-san vai muito a fundo nesses elementos, a gente dá uma comentada. Se fossem um bando de NPC que só repetem a mesma coisa e que ainda por cima têm inveja de corpos bonitos e descontam suas frustrações sexuais nos outros. Sim, é Tem isso até mesmo. uma parte que o autor literalmente possui o corpo de um personagem e faz toda uma metalinguagem só pra poder discutir com essa galera. Mano, essa parte aqui foi até meio vergonhosa de ler, porque o autor literalmente entra na história e começa a mandar um monte de textão pros personagens, tá ligado? Quando eu tava lendo isso, eu tava dando muita risada, eu não tava nem conseguindo levar a discussão a sério. Só que no final, a conclusão que o autor chega até que é interessante. Fire Force argumenta que a sexualidade é essencial para a vida, porque sem o desejo sexual, a humanidade nem existiria. Esconder a sexualidade é o mesmo que esconder o que conecta todos os seres vivos. Pro Okubo, contanto que você não esteja fazendo isso de forma desrespeitosa, não tem nada de errado em gostar de ver o corpo de alguém. E ele abrange isso tanto para homens quanto para mulheres. Porque se a gente pode chamar assim, né, tem muita sexualização de homem em Fire Force também. Pra vocês terem ideia, tem um episódio inteiro focado nisso, que é um dos mais engraçados do anime. O Okubo, inclusive, acredita que uma criança que cresce sem qualquer tipo de contato com a sexualidade tende a se tornar um adulto com desejos reprimidos que não sabe se expressar sexualmente. E a arte, né, animes, mangás, podem ajudar apresentando esses conceitos de várias formas diferentes. Como o próprio Fire Force faz, onde ele mostra a sexualidade de uma forma bem boba e divertida. Ou seja, não é pra mostrar giromba pra galera mais nova não, cara. Mas também não é pra tratar a sexualidade como se fosse um tabu. É pra ir apresentando ela aos poucos de acordo com a idade da pessoa. Pelo menos essa foi a interpretação que eu tive da opinião do autor. Mas falando da minha opinião, eu particularmente não ligo muito pra esse assunto. Se tem ecchi, se não tem, pra mim não faz muita diferença. Só vai me incomodar se atrapalhar a minha experiência com a história de alguma forma. Então, tipo, se o ecchi atrapalhar o sentimento de uma cena igual aquela da Tamaki que eu falei antes, aí eu acho ruim. Se ele tomar mais tempo de tela do que deveria, eu acho ruim também. Se for um design tão exagerado que, tipo, você olha pra aquilo e não consegue levar a sério, pode atrapalhar também. Mas se for algo bobinho que... É porque aquele negócio, né? A forma que... Você vai ter a sexualização de homem para homens e você vai ter a sexualização de homens para mulheres. E a sexualização de homens para mulheres normalmente não é questão de corpo, mas é muitas vezes a personalidade e outras questões. Você vai pegar memes à parte aí, tipo 50 Tons de Cinza, ou os Dark Romance em geral. Essa sexualização do homem, ela vai ser muito mais no ambiente emocional e dos atos do que do corpo, né? Então, mas também vai ter o corpo, né? O lobisomem, porra, o pirata, os monstros e o caralho, que tá muito em alta recentemente, inclusive, que isso é o ápice da sexualização masculina, é o homem virar um monstro e a mulher, né, domar esse monstro ou ser abusada por esse monstro, que é o que você vai encontrar nos maiores best-sellers de fantasia erótica para mulheres, né, que essa é a sexualização máxima para elas, pelo menos para esse público que é muito grande. Mesmo que você tire os monstros, que realmente é uma parte mais extrema, você vai encontrar o bad boy, sei que e tal, parará, 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 né? Então a percepção da sexualização do... Realmente, o He-Man, ele não foi feito para ser sexualizado para as mulheres, igual muitas pessoas acabam botando aí na internet. Não, o He-Man, ele é um modelo para os caras. Para os caras olharem para o He-Man e falar, eu quero ser como ele. Né? Então ele é um modelo para os homens. Mas você vai ter homens que se atraem por isso também, de forma sexual. E aí, normalmente, a sexualização de homem para homem é muito mais próxima de uma sexualização
que uma mulher tem pro homem. Porque o desejo do homem é muito específico, né, na forma que ele funciona, assim como da mulher é específico pra mulher. Mas o homem vai ter muito mais do carnal, do físico, né? Então, lembrando, estatísticas, né? Todo mundo pode ser diferente individualmente, mas a gente tá falando de estatística. Então, um homem quer ver a mulher gostosona e um homem gay vai querer ver um homem gostosão. Tanto é que tem um meme, né? Que os caras que são marombados são gay e tal, sei que, por aí vai. E a parte das mulheres, né? Essa fantasia com o homem vai ser outra parte, outra parada, né? Mas você não vai ver ninguém reclamando que... Quer dizer, você vai ver muitas pessoas reclamando, é verdade. Que a fantasia da mulher é um cara de no mínimo 1,80 m, de preferência 1,90 m, milionário, que faça tudo o que ela quer, que seja bad boy, que dê atenção só pra ela e tenha atitude, mas também não seja muito, muito cruel, mas tem um pingo de sadismo. Você fala, caralho, mané, que porra é essa? Entendeu? Então, isso aí você pode ver na hipergamia do Tinder, em outras coisas, né? Como que a visão da mulher de um homem básico, que seria bom pra ela, é o topo da cadeia alimentar masculina, né? Enquanto pra um cara pode ser uma, porra, a menina tá botando fruta na sacola ali no supermercado, pô, vou casar, sabe? Isso vai aparentar também, curiosamente, em um meme que eu vi há muito tempo atrás, que é tipo uma mulher perguntando pra outra, você prefere o corpo bombado ou o corpo de paizão? E aí simplesmente o corpo bombado era do Ciban, o corpo do paizão era o Ciban fora de temporada. O cara mais forte do mundo, fora de temporada, para aquelas mulheres, era corpo de pai. Que porra é essa? Então, a sexualização do homem não está necessariamente ali no corpo, né? Mas está nas expectativas e na ideia de como esse indivíduo vai suprir as minhas fantasias, né? Olha, eu acho que é mais fácil uma mulher ficar gostosa na academia do que um cara atingir as expectativas que essas mulheres têm pra como é o cara ideal pra elas. Vou te contar, viu? Pode ser só porque eu sou homem. Aí as mulheres podem deixar o contrário. É mais difícil pra academia do que ser milionário, boa pinta, social, meio bad boy, meio mau caráter, meio perigoso, mas que vai dar atenção só pra ela, com ela diferente. Por isso que, naturalmente, né, muitas fantasias das mulheres são vampiros, lobisomens, mafiosos, criminosos. Por isso que as novinhas rebolam pro Comando Vermelho, por aí vai, né? Porque faz parte disso, né? Faz parte dessa fantasia da psique feminina, que vai ter vários motivos sociais, culturais, biológicos. Porque aquele que quebra as regras e desafia o status quo tem moral, né? Por mais que ele faça para o mal, ele demonstra força, né? Segurança, características que você, de uma forma biológica, são admiradas, né? E por aí vai, tem muita coisa no assunto. Só aparece, não toma muito tempo e vai embora, por mim tudo bem. E até a questão da Tamaki ser menor de idade, eu não consigo me importar muito, porque no fim ela é só um desenho. Se ela fosse uma garota real, ou até se fosse uma criança ali no anime, aí beleza, né, teria mais motivo pra gente questionar isso. Mas a Tamaki é uma adolescente, em um mangá que o público-alvo principal são outros adolescentes, e as cenas dela no geral são bem bobinhas, sabe, não tem nada ali demais. Eu não nego de forma alguma que a ficção influencia na realidade, mas eu acho que é um debate muito antigo, bem complexo. Vou botar levemente acelerado, que a gente comentou muito. É um debate muito antigo, bem complexo. Mas, efetivamente, o lado que eu tô não influencia a realidade de uma pessoa saudável. Mas alguém que é doente pode ser influenciado. Mas aí isso vale pra tudo, né? A pessoa que é doente é influenciada por tudo. Então não tem o que fazer. Muito forte acreditar que alguma adolescente na vida real vai sofrer alguma coisa por causa da Tamaki. Então, eu acho que é melhor a gente focar nos problemas mais evidentes que realmente causam esse tipo de violência na vida real. De todo jeito, você concordando ou não com tudo isso, tem uma coisa que nós podemos cravar. O ecchi em Fire Force deixou de ser desnecessário. Afinal, o Okubo ressignificou esse elemento dentro da história e criou toda uma discussão em volta desse assunto. Agora não tem mais você argumento, pode achar uma merda ainda, pode nem querer ver mais, mas pelo menos conversar sobre isso se torna interessante.
Dito isso, se você deixou de assistir Fire Force por conta do ecchi, tá de boa, cara, eu não vou te julgar não, cada um tem o seu limite de tolerância. Mas pra mim, ele é o melhor Battle Shonen da atualidade, e eu vou te dar alguns motivos pra você dar outra chance pro mangá, ou assistir agora a nova temporada do anime que vai começar em janeiro. Todo mundo em Fire Force tem poderes relacionados ao calor, e por isso você poderia achar que as lutas são chatas, já que todo mundo tem um poder parecido. Não calor exatamente, né? Energia cinética, se você quiser brincar com isso, né? Só que dizem que quanto maior é a limitação, maior é a criatividade. E o Okuba acaba reforçando isso, porque o que ele fez com os poderes... Eu nego, principalmente pelo povo falar que ecchi influencia, mas GTA não tem problema. Mas você não tá negando o conceito, você tá reclamando da percepção das pessoas sobre isso. Poderes de Fire Force é coisa de doido. Ele pegou o conceito de manipular o calor e elevou ao nível mais alto que você poderia imaginar. Começa de boa, né, com personagens que soltam fogo pelo pé, que controlam fogo, mas depois já começa a evoluir para personagens que transformam a energia cinética em energia térmica, para personagens que manipulam a eletricidade do seu cérebro. Até que chega no ponto que os caras estão viajando no tempo, manipulando o calor dos átomos, roubando o calor da expansão térmica do universo. É tudo energia cinética, né? Eles estão manipulando o quão rápido as partículas vibram. Mano, no final, literalmente, os caras têm poder de Deus. E tanto no anime quanto no mangá, as lutas são muito boas. Quase todas elas têm uma dinâmica interessante, e quando o autor quer passar algum drama... Fire Force eu acho que vale a pena ler o mangá e ver o anime, tá? O anime... A primeira e a segunda temporada do anime são... A primeira temporada tem coisas absurdamente bem animadas. A segunda temporada tem uns momentos bem ápices, bem bacanas, mas depois começa a cair um pouco. A terceira temporada... A parte 2 da segunda temporada é bem fraca. E a terceira temporada tá... ao menos. Ele consegue fazer isso de uma forma muito boa. Aquela luta ali no anime é absurda, inclusive. Na história inteira só teve uma luta que eu achei chata. Todas as outras eu gostei, cara. Isso é bem difícil. Porque até aquelas lutas que seriam mais ou menos ganham muito valor na arte do Acho Okubo, que cara. a primeira temporada e a segunda temporada dá pra ver o anime. Segunda temporada parte 1, né? Depois é pro mangá. Eu só li Fire Force e já virei fã do cara, o maluco é absurdo. O anime de Fire Force é muito bom, a animação dele é ótima e a direção também. Só que mesmo que você já tenha visto o anime, eu recomendo muito ler o mangá, porque... Só diz que a ficção não influencia a vida das pessoas. Quem nunca tomou um Antônio Nunes, um pedala Robinho ou um pede pra sair kkkk. Mas Antônio Nunes e Pedal Robinho não vieram da ficção, né? Vieram de um reality show, é diferente. Um show de variedades do Pânico na TV, né? Mas o pede pra sair é foda mesmo. O Okubo usa essa mídia de um jeito único. Muita coisa que ele faz ali é impossível de passar pro anime. Tá aí, ó. Tá melhor ler o mangá. São coisas que só são possíveis dentro de um mangá, tanto que tem alguns poderes que a representação visual deles é bem diferente entre as duas mídias. Tem mangá que você lê e dá a impressão que o autor tá desenhando aquilo como se ele estivesse pensando no anime. Não que isso seja necessariamente ruim, né, em alguns mangás fica legal sim, mas eu acho muito mais foda um mangá que se entrega totalmente ao fato de ser um mangá. Isso permite desenhos totalmente diferentes e Fire Force faz isso muito bem. E fora a arte, a história é muito legal também. Ela começa mais simples e até boba em certos momentos, só que tudo isso vai evoluindo em um grande mistério e resulta em uma trama que discute a... Eu acho o ritmo do anime na primeira metade... A primeira temporada eu acho o ritmo muito estranho até eles entrarem no túnel. A partir do túnel a história fica muito melhor. Mas o ritmo é muito estranho no anime, então acho que eu recomendaria o mangá mesmo e ver as lutas no YouTube. O valor e o sentido da vida. Fire Force traz uma discussão que eu jamais esperaria ver em um mangá voltado pro público jovem. Eu ainda vou fazer um vídeo aí falando desse ponto em específico de Fire Force, porque é muito foda. E além de tudo isso, a maioria dos personagens de Fire Force são muito legais. Eles são únicos, carismáticos, bem utilizados. Pra mim, Fire Force tem um dos melhores elencos de todos os animes shonen. E pra fechar, a saga final de Fire Force é absurda de boa. É ela que o anime vai adaptar agora. É bem raro uma saga final de algum Battle Shonen ser considerada a melhor entre todas, mas em Fire Force não tem como, cara. Eu acho que todo mundo que leu o mangá considera a saga final a melhor. A terceira temporada vai adaptar o começo dessa saga final, e aí na quarta temporada eles conseguiriam finalizar a história. Mas enfim, eu usei esse vídeo sim pra poder divulgar Fire Force, porque eu gosto muito, eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês assistam, é o jeito. Então se você chegou até o final do vídeo, meu irmão, vai assistir Fire Force, vai ler, e também aproveita e deixa um emoji de fogo aí nos comentários pra eu saber que você chegou até o final. Emoji Falou. do Tinder. O cara fala do canal de Dragon Ball falando de Fire Force, nada a ver, mano. Odiei o vídeo, vou dar dislike. Valeu, gente. O vídeo do Liam é muito bom. O canal dele é bacana. Ele é muito gente boa também. Vai acompanhar lá o canal dele quem tiver interesse em novidades de animes e de Dragon Ball, né? Principalmente. E bota aqui nos comentários. Ecchi de Fire Force. É desnecessário? Não. Acho que isso já era, né? Mas. Ecchi desnecessário. Você é contra ou a favor do Ecchi desnecessário? Deixa aí nos comentários, dá like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu e falou.